num púlpito, ou se é na rua, se é na casa, sempre ter a oportunidade de falar de Deus para alguém é algo tão grandioso, né? A gente falar de um Deus tão grande, de um Deus tão soberano, tão santo, sendo quem somos, né? Sendo tão pequeno como somos, sabe? Ter essa oportunidade, sabe? É algo incrível. E eu agradeço demais a Deus a oportunidade de estar aqui. Queria agradecer ao pastor Edmar por ter confiado e me permitido estar aqui hoje entregando a palavra do Senhor. É minha primeira vez entregando a palavra assim numa igreja, então eu estou um pouco nervoso, não sei muito falar nesses microfones, mas creio que Deus vai estar direcionando, o Espírito Santo vai estar direcionando no que formos falando aqui, de como vamos agir. Desde o momento em que o pastor Edmar me convidou para estar aqui hoje, eu tenho orado pedindo direcionamento de Deus no que falar. E aí eu começava a folhear a Bíblia e eu falava, não, essa palavra é legal, dá para falar. Mas eu sentia de Deus que não era. Aí eu falava, não, mas essa é bonitinha também, mas eu sentia de Deus que não era. E todo momento em que eu ajoelhava e falava, Senhor, me direciona o que eu tenho que falar, como eu devo falar. E toda hora que eu orava, me via à mente um dia de uma viagem que eu fiz no ano passado. No início do ano passado, em janeiro de 2020, eu tive o prazer de, juntamente com alguns membros de algumas igrejas de Teresópolis, fazer uma viagem para Mara Rosa, uma cidade que creio que aqui poucos conhecem, às vezes até ninguém conhece, uma cidade lá do interior de Goiás, uma cidade pequenininha com menos de 10 mil habitantes. Eu tive o prazer de fazer uma viagem missionária para essa cidade. Lá é uma cidade que fica a mais de 1.400 quilômetros daqui do Rio. Foram quase 24 horas de viagem de ônibus. Foi bem cansativo, mas foi uma das melhores experiências que eu tive na vida. E lá foi um grupo de quase 30 pessoas e a gente se dividia em grupos de 4 e cada grupo ficava com uma casa, ficava com uma rua. E a gente ia evangelizando casa em casa e foi algo incrível. E eu lembro que num desses dias, a gente tinha evangelizado de manhã, a gente tinha evangelizado à tarde e à noite a gente ia sair para evangelizar de novo. Só que a gente ia sair para evangelizar num centro de evento que tinha lá, era a praça que ia ficar cheio, era a noite do forró da cidade. E era o ponte para a cidade ficava vazia a semana inteira, mas nesse dia ia encher. E aí a gente pediu autorização para a prefeitura, a gente falou para a gente pudesse atuar lá, eles deixaram que a gente pudesse falar antes de começar a noite, e a gente foi. Fomos lá, foi algo incrível, a gente fez um coralzinho lá na hora, cantamos, o pastor pregou, a gente fez peça, oramos, trabalhamos com as crianças, foi um momento incrível. E na volta, a gente estava bastante cansado. A gente tinha evangelizado de manhã, de tarde, ainda tinha esse evento de noite. Estava cansado, mas a gente estava numa alegria tão grande, sabe? Eu lembro que a gente voltou andando para o alojamento, a gente estava brincando, a gente estava alegre. E a gente passou por uma praça, a praça estava linda de arrumação de Natal. Como ainda era o início de janeiro, não tinha desarrumado ainda. E estava linda, e a gente falou, vamos parar aqui para tirar foto, estava lindo o lugar. E aí o pastor, que estava comandando tudo, ele falou assim, não, teve a ideia de que a gente fosse gravar um vídeo de cada um ali, para colocar no stories do Instagram, e cada um tinha que responder a pergunta, o que te trouxe aqui? O que fez você enfrentar uma viagem de quase 24 horas, cansativo de ônibus, você deixar a sua família, vir para uma cidade que você não conhece, o que te trouxe aqui? O que te trouxe para Mara Rosa? E enquanto eu estava orando semana passada, essa pergunta me veio à mente. O que te trouxe aqui? E eu queria fazer essa pergunta para vocês hoje. O que trouxe vocês aqui? Não só o que trouxe vocês aqui na Pibingá, mas o que faz vocês acordarem cedo para ir trabalhar? O que faz vocês irem para a escola, estudar, ou para a faculdade? Ou o que faz você mesmo estar em casa, cuidando da sua casa? O que faz você cuidar do seu físico, com exercícios, com alimentação? O que faz? Qual é o grande propósito para a sua vida? Vocês já se perguntaram isso?
Muitas vezes a gente leva a vida na rotina, né? A gente já tem essa rotina, a gente tem que acordar a tal horário, fazer tal coisa, toma o café da manhã, sai para trabalhar, volta à noite cansado, já vai dormir. E com isso a gente faz a semana toda. Mas vocês já pararam para pensar por que vocês estão aqui? Por que a gente faz o que a gente faz? Isso ficou muito forte na minha mente. E eu falei, ok, Senhor, o Senhor está fazendo essa pergunta, mas agora coloca um texto bíblico para eu responder essa pergunta que o Senhor me deu. E aí o Senhor veio com Marcos no capítulo 5. Confesso que a primeira vez que eu li esse texto, eu falei, esse texto, Senhor? Não. Mas depois eu fui ler de novo e falei, é esse texto mesmo. É esse mesmo que o Senhor quer falar. E vamos ler? O texto vai estar no slide, mas quem quiser ler na Bíblia, para marcar a Bíblia, fiquem à vontade. Eu vou estar lendo aqui do versículo 1 até o versículo 20 de Marcos 5. Vamos lá. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros a seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com corrente, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente. Pois Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Deus, porque eu creio que o Senhor tem se feito presente nesse culto desde o início dele, meu Pai. Cada oração, cada música, cada palavra, Deus, é centrado naquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações, meu Deus. Te peço, ó Deus, que o Senhor abra os nossos corações, ó Deus, para que possamos ouvir a sua voz falando aos nossos corações, meu Pai. Somente o Teu Espírito Santo que precisamos, meu Pai. Ó Deus, eu te peço, Deus, fala aquilo que o Senhor quer que a gente ouça nessa manhã, meu Pai. Espírito Santo de Deus, toma a minha vida nessa manhã, meu Pai. Fala o que o Senhor tem para falar, Deus. Que o meu eu seja diminuído a ponto de ser invisível, mas que a Tua palavra seja refletida nas minhas palavras, meu Pai. Deus, em nome de Jesus é que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Esse é um texto bastante conhecido. Eu queria dividir essa passagem em 3 momentos. O primeiro momento seria o encontro de Jesus com aquele homem. O primeiro versículo fala: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Você indo um pouquinho antes, em Marcos 4, você vai ver que Jesus estava com a multidão, ele estava ensinando a multidão, estava realizando milagres, já tinha separado os seus discípulos, já tinha
já estava realizando seu ministério naquela região. Até que Jesus fala: espera aí, eu preciso me despedir da multidão, porque eu preciso pregar um barco para ir para outra região. E quando você lê o capítulo 5, você vai ver que Jesus ele chega nessa região, ele prega, liberta esse homem e ele sai da região. Como se ele fosse para a região apenas para falar com esse homem, apenas para libertar esse homem. O Senhor ele não saiu daquela região que ele estava antes, ele não se despediu da multidão por um acaso. Fala assim: Pedro, escolhe aí por acaso uma terra para a gente ir que a gente vai. Não, Jesus sabia que ele precisava entrar naquele barco, precisava enfrentar aquele mar, que se você ler o capítulo 4, não estava um mar calminho, estava numa tempestade, ele precisava enfrentar aquilo, mas para chegar até a região dos Gesarenos, para pregar a palavra para aquele homem, para libertar a vida daquele homem. E eu vendo isso, me vem muito à mente a parábola das 99 ovelhas, não é verdade? Pastor deixa as suas ovelhas para ir buscar a uma que está perdida. E sim, Jesus fez. Jesus sabia que a multidão ali ia ficar bem, eles já tinham recebido da palavra do Senhor, mas Jesus precisava ir até aquela outra região para pregar a palavra àquele homem, para resgatar essa ovelha e trazer para perto esse homem. E aí a Bíblia vai contar a partir do versículo 3 a descrição desse homem. Fala que esse homem vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrente, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros de pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. E a partir do versículo 6 é o encontro de Jesus com esse homem. Fala: quando ele viu de longe Jesus, correu e prostrou-se diante dele. A Bíblia não conta que uma multidão foi atrás de Jesus quando ele chegou, mas que esse homem pecador foi em direção a Jesus, prostrou-se diante dele. E que eu estava lendo, uma frase que marcou muito foi esse final do versículo 4, que fala: ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Mas olha o que acontece quando a presença de Jesus chega. O cara simplesmente corre para Jesus e se prostra diante de Jesus. Jesus consegue dominar um cara simplesmente pela presença dele. Isso para mim foi incrível, o poder de Deus manifestado na presença de Jesus ali. E Jesus ele tem um encontro com esse homem. Jesus vai para essa região para ter um encontro com esse homem. E aí vem para a segunda parte dessa passagem que eu queria falar, que é a ação de Jesus nesse homem. Jesus ele vai lá, ele sabe que aquele homem precisa ser liberto, e Jesus vai lá e liberta aquele homem. E um homem que antes vivia nos sepulcros, um homem que antes ninguém conseguia ficar junto, ele com certeza vivia à margem da sociedade, ninguém queria ficar com ele. Depois que Jesus passa pela vida dele, que Jesus liberta a vida dele, olha como é que ele está, no versículo 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. O povo se assustou, porque viu a diferença que Jesus fez na vida daquele homem. Um homem que antes vivia no sepulcro, que vivia afastado da sociedade, porque ninguém queria ficar perto. Quando ele foi liberto com Jesus, ele fica em perfeito juízo. Poder de Deus manifestado na presença, na vida dele. E a terceira parte, que é a parte que eu queria mais focar agora, que é a resposta do homem ao encontro e à libertação de Jesus. Você vê a partir do versículo 18, que ele fala, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis, o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. É incrível porque, quando Jesus ele tem um encontro com aquele homem, quando Jesus liberta aquele homem percebe que ele não pode mais viver a vida da maneira que ele vivia antes. Ele precisava de Jesus, ele precisava fazer o que Jesus mandasse, sabe?
Não fazia mais sentido uma vida de pecado, fazia mais sentido uma vida sem Jesus. Ele queria entregar totalmente a vida a Jesus. E assim ele faz, ele corre para Jesus e fala: Jesus, eu quero seguir o Senhor. Eu quero fazer o que o Senhor mandar. Jesus fala: vai e pregue. Mas Jesus não fala: vai e prega uma coisa difícil aí, pega uma doutrina, pega uma teologia difícil. Não, Jesus fala assim, ó: vai e prega o que eu fiz por você. Prega o que eu te libertei. Prega como eu tive misericórdia de você. Os povos vão ver o Senhor através do seu testemunho, sabe? Isso é incrível nessa vida, na vida desse homem. E eu comecei, meditando, eu comecei a ver, tem uma semelhança desse homem com a mulher samaritana. Acho que todo mundo conhece a história da mulher samaritana, que está lá em João 4, se eu não me engano. A partir do momento em que Jesus tem um encontro com essa mulher samaritana, que Jesus fala o que essa mulher precisa ouvir, ela simplesmente larga ali e sai correndo para a sua cidade, sai correndo para a sua casa e fala: vem todo mundo para ouvir, porque como eu fui tocada, vocês também precisam ser tocados por Jesus. A resposta que eles tiveram precisa ser a resposta que a gente tem que ter quando a gente encontra Jesus, quando a gente tem um encontro com Jesus. E esses momentos que eu falei, o encontro com Jesus, a libertação, a ação que Jesus fez com esse homem e a resposta à ação de Jesus, elas se encaixam perfeitamente em nossas vidas. Porque, pensa só, a sua vida também passou por esses 3 pontos. Um dia você teve um encontro com o Senhor. Não importa se você está na igreja há 40 anos, se você nasceu no Evangelho, se você foi se convertido há pouco tempo, você teve um encontro com o Senhor Jesus. Assim como Jesus fez de tudo, enfrentou uma tempestade para encontrar aquele homem, o nosso Deus enfrentou a cruz para encontrar a gente, sabe? Aquela cruz rasgou o véu para que hoje a gente tivesse um encontro face a face, como aquele homem teve lá no passado. Jesus fez de tudo para ter um encontro com você. E se você não teve um encontro com o Senhor verdadeiro ainda, não deixa para amanhã, não deixa para depois, porque hoje mesmo o Senhor quer ter um encontro com você. E assim como a gente teve um encontro com o Senhor, Jesus também nos libertou. Aquele homem foi liberto de demônios, mas a gente também foi liberto dos nossos pecados. Antes de conhecer Jesus, antes de aceitar Jesus, a gente era preso pelo pecado. Mas a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente é lavado e remido pelo sangue de Deus vertido naquela cruz. E o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. A gente fica igual esse homem, porque quando a gente aceita Jesus, o povo ao nosso redor vai falar assim: caramba, aquela pessoa está diferente. Ele não age da mesma forma que ele agia antes. O que aconteceu com ele? Jesus quer libertar você. Jesus quer salvar a gente. Jesus está doido para encontrar a gente. Jesus, ele quer salvar, é prazer dele libertar você de seus pecados, libertar de seus medos, de suas angústias. E agora, a grande pergunta é: se você teve um encontro com o Senhor Jesus, se você foi salvo, se você foi liberto por Jesus, qual é a resposta que você vai ter a essa salvação que Jesus te deu? Aquele homem entendeu que a vida dele não fazia mais sentido se ele não gastasse o resto que ele tinha para fazer o nome de Jesus conhecido. E isso dá um exemplo para a gente de como a gente tem que viver. Porque se a gente foi alcançado por tamanho amor, a gente quer que todos sejam alcançados por esse amor. Se a gente alcançou o perdão, a gente quer que todo mundo alcance o perdão em Deus. Quer que todo mundo um dia esteja na eternidade com a gente. Que alcance a alegria que a gente tem na terra, porque a gente aceitou Jesus, sabe? Não tem como a gente aceitar Jesus e querer guardar o Evangelho para a gente. Não pode, você não consegue ser egoísta quando a gente se aceita Jesus. Você é lavado, você é alcançado por tamanho amor,
que você precisa. Não que você precisa, mas que você quer, sabe? É mais do que você precisar, você quer, sabe? Levar esse amor, levar essa palavra de Deus. E a palavra de Deus que aquele homem levou foi o seu testemunho, foi o que Jesus fez através da vida dele. A maior pregação que você pode dar para o mundo é o que Jesus fez por você, é o que Jesus fala a você. Aquele homem teve um encontro com Jesus e esse encontro foi o determinante para ele pregar a palavra. E Jesus, ele quer ter um encontro com você, não só um encontro de salvação, mas ele quer ter um encontro diário com você. E a partir desses encontros diários, ele vai dar o combustível para você sair ao mundo e pregar a palavra, sabe? Lembra quando eu falei no início o que te trouxe aqui? O que faz você acordar para ir trabalhar? O que faz você acordar para ir para a escola, para ir para a faculdade? Tem que ser levar a palavra de Deus por onde você passa. A missão que o Senhor nos deu em Marcos, no final dos evangelhos, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, não é reservado apenas a algumas pessoas, mas é reservado a todos nós. Todos nós temos que cumprir o ID do Senhor, mas nem todos nós vamos para a Arábia, para o Oriente, para a África pregar a palavra. Talvez Deus chamou você para cumprir o ID aqui mesmo, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Porque tem certeza, se eu perguntar para você, você pode dizer pelo menos 5 pessoas ao seu redor que não conhecem a Jesus, que não aceitaram Jesus. Será que a gente tem pregado para essas pessoas? Se eu perguntar para você, nessa semana, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, a quantas pessoas você pregou o Evangelho? A quantas pessoas que a sua vida, o seu exemplo, foi um testemunho para que as outras pessoas alcancem a Cristo? Será que você diria, não, Oliver, eu falei para todas as pessoas que eu consigo, amém. Você vai falar, Oliver, eu tive vergonha de falar com tal pessoa, eu não sabia como falar, sabe? Jesus, ele nos deu um ID, a gente tem que cumprir esse ID de Deus, que não é um fardo dado a gente, mas é um prazer. Como eu falei no início, é um prazer levar a palavra de um Deus tão poderoso, de um Deus tão grande, sendo tão pequeno como a gente é, sabe? O privilégio de falar de alguém como Deus, sabe? É incrível, sabe? E a gente não pode bobear. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mesmo se ele demorar 50 anos para voltar, tem gente morrendo hoje. E a gente está perdendo a oportunidade de falar a palavra de Deus, que devia ser algo natural ao nosso chamado. Aceitei Jesus, alcancei tal grande amor que Jesus nos alcançou, eu vou levar a palavra de Deus, sabe? Tem uma coisa que eu tenho aprendido de Deus. No ano passado, eu ouvi uma música chamada Overflow. É uma música do 10th Avenue North. E essa música, ela tem uma frase que é: nós recebemos o seu amor e então transbordamos. Essa frase fica muito na minha mente. Esse transbordar do amor de Deus. E o transbordar foi o que esse homem fez, sabe? Esse homem viu que o amor de Deus era tão bom, ele tinha sentido tanto de Deus naquele momento, que ele precisava sair para o mundo para transbordar aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Jesus, ele quer te encher, sabe? Pensa na sua vida como um copinho em que a presença de Deus, a palavra de Deus fosse a água. Jesus, ele quer encher a sua vida com tanta água, que a sua água não vai conter nesse copinho, mas que vai começar a transbordar. E aí quando você está andando, quando o seu copinho está andando, as pessoas ao seu redor vão ser impactadas por esse transbordar, que vai ser a palavra de Deus na sua vida, que vai ser o exemplo de Deus na sua vida. Mas esse transbordar não vai ser possível se você não se encher da presença dEle. Se você achar que você consegue se encher de Deus apenas nos domingos, aos cultos, não tem como. Você precisa se encher diariamente da presença dEle, da palavra dEle, para que assim
você possa transbordar a palavra dEle, transbordar a presença dEle por onde você passar. Eu creio que essa palavra veio de Deus para os nossos corações, veio de Deus para as nossas vidas, para que hoje a gente vai sair daqui diferente, transbordando verdadeiramente da palavra de Deus. Os cultos são muito importantes, a gente vir ao culto. A gente se enche muito aqui da presença de Deus, mas a gente tem que se encher também, no nosso quarto secreto, que é quando está você, Deus e a sua Bíblia. Você vai todo dia pegar a sua Bíblia, ficar lá num cantinho separado da sua casa, vai se ajoelhar e falar: Senhor Deus, eis aqui o copinho, me encha com a tua presença. Eu sou o copinho que o Senhor quer encher com a tua água, Deus. E vai me encher a tal ponto que eu vou começar a transbordar para as pessoas ao meu redor. As pessoas ao seu redor vão falar: olha como ele está diferente. Tem algo transbordando na presença dele. E eu quero saber o que é. Com certeza aquele homem teve várias pessoas que falaram isso para ele. Mas como assim? Você não era aquele cara que vivia nos sepulcros, que era um endemoniado? Como assim que você está vestido, está em perfeito juízo? Quem fez isso por você? E aí já é o momento de dar a palavra. Você já impactou a vida da pessoa. Deus, Ele quer encher as nossas vidas, quer transbordar ao nosso redor. Que hoje aqui possa ser um momento de se encher, mas que na segunda, na terça, na quarta e para o resto do ano, para o resto da sua vida, sejam mais e mais dias de se encher da presença dEle, se encher da palavra dEle. Amém? Vamos fechar nossas cabeças, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela palavra que Ele deu aqui hoje, agradecer porque foi dele, sabe? O Senhor tem algo a ministrar ao coração de cada um, o Senhor tem algo a falar no coração de cada um. Vamos orar entregando nossas vidas ao Senhor para fazer esse transbordar da presença dEle por onde a gente passar. Senhor Deus, meu Pai, ó Deus, te agradeço, meu Pai. Te agradeço porque eu creio, meu Deus, que desde de orações, de louvores e da palavra agora, ó Deus, não foi do homem, meu Pai, mas foi do Senhor, meu Pai. Te agradeço, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo se faz presente nesse lugar e se manifesta nesse lugar, meu Pai. Deus, eu creio que vamos sair daqui diferente, vamos sair daqui munidos com a Sua palavra, meu Deus, e vamos começar a transbordar da Tua presença, transbordar do Teu amor por onde passarmos, meu Pai. Deus, tem pessoas que precisam conhecer do Teu amor, ó Deus, tem pessoas que precisam ser impactadas pela Tua palavra, meu Pai, e ó Deus, dá-nos o privilégio que é levar o Teu amor, meu Pai. Deus, fala conosco diariamente, Deus, fala ao nosso coração, ó Deus, que cada vez, Deus, que venhamos pegar a Bíblia, o Senhor nos indique qual a palavra que o Senhor tem a nos ministrar naquele dia, meu Pai, para que possamos nos encher verdadeiramente com o Teu poder, nos encher com a Tua palavra, meu Pai, e ó Deus, e sair pregando o Evangelho a tanto quanto a gente conseguir, meu Pai. Deus, te agradeço por tudo que eu creio que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem dado, Deus. Obrigado pela Pibingá, meu Deus. Obrigado, Deus, pelo nosso pastor, meu Deus, que tem direcionado a nossa igreja, meu Pai. Obrigado, Deus, porque eu creio que a Pibingá vai se encher da presença de Deus e vai impactar, vai começar a transbordar da Tua presença e o entorno vai ser impactado por essa palavra que o Senhor tem feito, que o Senhor tem falado em nossos corações durante os nossos cultos, meu Pai. Te agradeço por tudo, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Deus.